Olá, irmãos da sala Crescimento Cristão, vamos dar continuidade à nossa EBD e vamos agora para a aula 6, iniciando o livro de Efésios. Peguem a Bíblia e essa aula envolve o capítulo 1 e o capítulo 2 de Efésios. É um livro muito rico e temos grandes ensinamentos a serem absorvidos para a nossa vida cristã através dessa aula. O tema é sobre aspectos essenciais da doutrina da salvação. Nós aprenderemos hoje, para quem ainda não sabe, que nós somos salvos pela graça de Deus. Somos salvos por um favor de Deus, um favorecimento. Não é por esforço nosso. E precisamos entender que não há escape para a vida do homem sem Jesus e sem salvação. Peguem a Bíblia aí e abram no livro de João, capítulo 14, versículo 6. Esse livro, o capítulo 14 do livro de João, é um dos capítulos mais bonitos da Bíblia. E aí no versículo 6 diz o seguinte: e eu sou o caminho, Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, precisamos entender que Jesus é o único acesso à salvação, não há outro. Descrever os aspectos essenciais da doutrina da salvação. Agradecer a Deus a grande salvação dada por Cristo Jesus. Precisamos ter permanentemente esse coração grato a Deus por essa salvação. O texto áureo está em Efésios, no capítulo 2, nos versículos 8 e 9, que diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. Veja, graça significa favorecimento. Então, através de um favorecimento, algo que recebemos sem merecer, sem ter pago nada por isso, sem ter feito esforço para isso, nós somos salvos. E de onde veio esse favor? Ele veio por meio da fé. E isto não vem de nós. A palavra de Deus está dizendo, é um dom de Deus. E também não vem de obras, não vem de esforço humano, para que ninguém se orgulhe e diga: eu fui salvo porque me esforcei, fui salvo porque fiz boas obras. Não. Essa matemática ela não existe e você não vai encontrar espaço para isso na palavra de Deus. Então, eu uso sempre essa Bíblia na Nova Versão Transformadora. É uma linguagem simples e bem clara, direta, de fácil entendimento. Repetindo o que está em Efésios 2, nos versículos 8 e 9, diz assim: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Isso não significa que a prática das boas obras elas não devam existir de maneira nenhuma. Pelo contrário, quando você é identificado como filho de Deus, as boas obras elas são vivas e permanentes em sua vida. A graça de Deus restaura o homem para louvor e a glória de Deus. Precisamos entender que tudo aquilo que Deus planejou e fez na sua vida foi para que o nome dele fosse glorificado através da sua vida, com aquilo que ele lhe deu de habilidade, de capacidade. Então, por causa da natureza, preço e eficácia da nossa redenção, eu botei aí entre parênteses para que a gente entendesse exatamente o que vem a ser redenção. Redenção significa resgate. Imagine você estar preso, você está num abismo
e esperando por seus esforços, você não sai dali. Precisa alguém resgatar você. Se alguém não lhe resgatar, dali você não sai. Então, em Efésios, no capítulo 1, versículo 6, a gente vai ver isso. Em quem temos a redenção, e quem foi que fez esse resgate, essa redenção? Foi através do sacrifício que Jesus fez na cruz, com o objetivo de recebermos a remissão. Remissão é o perdão, é a limpeza, apagar os nossos pecados, porque a graça de Deus é grande e faz parte do seu tesouro. Vamos ver o que está em Efésios capítulo 1, versículo 6. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que Ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Então, nós fomos resgatados. E resgatados de onde? De um abismo, de uma prisão. Eu citei esse versículo na aula passada, em Colossenses, capítulo 1, versículo 3, se não me engano, diz o quê? Que nós fomos resgatados, fomos libertados de uma prisão, de um império. Que império é esse? Império das trevas. E fomos transportados para outro reino, o reino do Filho do amor de Deus, que é Jesus. Então veja, precisamos aprender que temos a mais importante e real segurança da nossa fé. Ter nascido de novo com um propósito bem definido, claro e inquestionável, que é para louvor e a glória de Deus. O que é que significa isso? Que Deus não permitiu, nem lhe chamou e fez com que você nascesse de novo, para que você voltasse a viver uma vida digna de estar lá na prisão, ou seja, viver em pecado. Então, quando você nasce de novo, significa que você está o quê? Morto. Só nasce uma pessoa que estava ainda sem chegar numa determinada situação. Então, tudo que você faz converge para a glória de Deus. Tudo aquilo que você faz na sua vida converge para a glória de Deus. E você vai ver isso em Colossenses, capítulo 3, versículo 23, onde diz que tudo quanto você fizer na vida, você deve fazer como se estivesse fazendo para Deus e não para homens. Então veja, a graça de Deus restaura o homem, vivificando em Cristo Jesus. A graça de Deus restaura o homem, vivificando, deixando ele vivo o quê? Espiritualmente, em Cristo Jesus. Estando vós mortos, veja, esta é a situação verdadeira daqueles que estão fora de Cristo, completamente mortos. Então, uma pessoa de baixo entendimento pode dizer, não, mas eu estou vivo. Você está vivo na carne, mas sem Jesus você está morto espiritualmente. E Efésios 2:1 diz, vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados. Ou seja, o que nos faz ser identificado como mortos, para que fôssemos resgatados e nascêssemos de novo para uma nova vida. Em Efésios, ele deixa bem claro isso. Vocês estavam mortos. E por que vocês estavam mortos? Por causa da sua desobediência e de seus muitos pecados. E aí devemos aprender que mesmo que o cotidiano das coisas possam apresentar e representar a vida, o homem espiritualmente está morto sem Jesus Cristo. O pecado continua a fazer estragos na vida pessoal e, consequentemente, na sociedade. Ele vos deu vida. Fomos vivificados por Cristo Jesus. Existe uma ação espiritual do mal que sutilmente quer remover isso das nossas vidas, a ponto de nos ofertar permanentemente, todos os dias, posições e situações
para que venhamos a nos tornar enraizados nas coisas do mundo e no entendimento do mundo, a ponto de nos tornarmos mais uma vez presos, em necessidade de libertação. A graça de Deus nos elegeu em Cristo para a salvação. Então, como também nos elegeu nele, não existe eleição sem Jesus. Entendendo a questão da eleição, a eleição precisa ser entendida à luz da pessoa de Jesus Cristo. Nós vamos ver isso em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 2. É para aqueles que estão em Cristo. Vamos ver Efésios, capítulo 1, versículo 4, e vamos ver essa passagem. Em Efésios, capítulo 1, versículo 4, ele diz assim: mesmo antes de criar o mundo, veja que profundidade, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Veja que coisa interessante. Toda vez que você ouvir a palavra santo, imagine algo separado. É uma forma de você ter um entendimento. Separado, algo purificado e separado. Santo. Então, Deus, ele nos amou, através do grande amor de Deus, nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 2, veja que coisa profunda e rica. Ele diz assim: Deus, o Pai, os conhecia de antemão e os escolheu, e o Espírito os santificou para obediência e a purificação pelo sangue de Cristo, que vocês tenham cada vez mais graça e paz. Veja que coisa interessante. O Espírito Santo é quem nos santifica, é quem nos purifica, é quem nos separa para um objetivo. Qual é esse objetivo? Quando você permite ouvir a direção e a voz do Espírito, você vai convergir para um comportamento de obediência. E essa obediência, ele diz, trazendo purificação através do sangue de Jesus Cristo. Porque por mais esforço que tenhamos, nós não conseguiremos ser purificados, senão pela graça e a ação do Espírito Santo, que nos direciona a obedecer e a nos purificar. E tem objetivo, para que a gente tenha cada vez mais graça, para que cada vez venhamos a receber mais graça de Deus e receber mais paz. Veja que coisa profunda isso. Então, a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira diz assim: eleição é a escolha feita por Deus em Cristo, desde a eternidade, de pessoas para a vida eterna, não por qualquer mérito, mas segundo a riqueza da sua graça, do seu favorecimento. Ainda que baseada na soberania de Deus, essa eleição está em perfeita consonância com o livre arbítrio de cada um e de todos os homens. Nós entraremos agora em alguns versículos que nos ensinam muito sobre isso, sobre a liberdade que Deus nos dá para escolher permanentemente. Em Deuteronômio, no capítulo 30, dos versículos de 15 a 20, nesses 5 versículos, Deus diz assim, é um versículo muito conhecido da Bíblia. Ele diz: agora ouçam, hoje lhes dou a escolha entre a vida e a morte, entre a prosperidade e a calamidade. Pois hoje ordeno que amem o Senhor, seu Deus, e guardem seus mandamentos, decretos e estatutos, andando em seus caminhos. Ou seja, Deus estabeleceu caminho para que andássemos nele. Se o fizerem por escolha,
viverão e se multiplicarão. E o Senhor, seu Deus, abençoará vocês e a terra em que estão prestes a entrar para tomar posse dela. Se, contudo, seu coração se desviar e vocês se recusarem a ouvir, se forem levados a seguir e adorar outros deuses, eu os advirto hoje de que certamente serão destruídos. Não terão uma vida longa e boa na terra. Veja que coisa profunda. Hoje lhes dei a escolha entre a vida e a morte, entre bênçãos e maldições. Agora chamo os céus e a terra como testemunhas da escolha que vocês fizeram. Escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. Façam isso amando, obedecendo e apegando-se fielmente ao Senhor, pois Ele é a sua vida. Se vocês o amarem e lhe obedecerem, Ele lhes dará vida longa na terra, que o Senhor jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Em João, capítulo 15, verso 16, diz assim: vocês não me escolheram, Jesus falando, eu os escolhi, eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo que pedirem em meu nome. Veja que coisa profunda, veja que promessa forte que contida na palavra de Deus em relação a isso. Em Romanos capítulo 8, versículo 35 a 39, diz assim: o que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós não somos mais que vencedores porque temos força ou porque nos esforçamos. Não é por isso, mas é por meio daquele que nos amou. E eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus nosso Senhor. Que coisa rica, que coisa maravilhosa. Em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 10, diz: Deus, em toda a sua graça, os chamou para participarem de sua glória eterna por meio de Cristo Jesus. Assim, depois de tiverem sofrido por um pouco de tempo, Ele os restaurará, os sustentará e os fortalecerá e os colocará sobre um firme alicerce. Ainda que você viva, ainda que venhamos a viver 120 anos aqui na terra, ele diz, isso é sofrer um pouco diante da eternidade, ainda que vivamos 120 anos aqui com algum sofrimento, com dificuldades, isso é muito pouco diante da eternidade. Então, o que nós precisamos aprender? Que o livre-arbítrio não é contrário à graça. Ou seja, Deus lhe dá a graça e a capacidade de você escolher o favorecimento que Ele está lhe dando. A graça de Deus se tornou eficaz por meio da redenção pelo sangue de Jesus. Veja que coisa maravilhosa. A redenção, o resgate, o sangue de Jesus foi o preço de sermos resgatados. Imagine você estar preso e alguém que lhe ama muito tem capacidade e poder para lhe resgatar, e num determinado momento você tem forte esperança de que essa pessoa vá aparecer para lhe libertar e lhe resgatar dessa situação difícil que você se encontra. É a situação de todos nós em pecado quando não aceitamos o resgate de Jesus Cristo. Então, a palavra pecado, ela vem de uma palavra grega que significa amartia, ou seja, errar o alvo. É como se Deus estabelecesse, como a gente já viu nos slides que passaram,
que Deus estabeleceu um caminho para que andássemos nele, mas o pecado faz com que nós saiamos desse caminho. É como se a direção e o alvo, o propósito que Deus programou e direcionou para as nossas vidas, o pecado nos faz desviar dela. E existe uma ação maligna permanentemente lhe tentando tirar você desse caminho. Enquanto vivermos sobre a terra, precisamos estar atentos. O livro de Efésios nos mostra isso lá no final, no capítulo 6. Esse livro é riquíssimo. Mas agora contraste entre vida nova e vida velha. Não queira mais viver uma vida velha, porque Deus lhe permitiu com que você nascesse de novo, para que você tenha vida nova em Cristo Jesus. Então Jesus, ele desfez tudo de mal que havia em nossa vida, de forma condenatória, por causa do nosso pecado. E todas as vezes em que somos tentados pela nossa carne ou por alguma situação a permanecer no pecado, o Espírito Santo nos alerta, nos dá um sinal: ei, sai daí, não faz assim, não age assim, não fica nessa posição. Não foi para isso que Deus lhe chamou, para a amargura, para a agressão, para a raiva, para o ressentimento, para o desejo de vingança. Não, deixe, Deus está no controle de tudo. Então, viestes para perto pelo sangue de Cristo. Então, o sangue de Jesus derramado nos aproximou do Pai. A graça de Deus fez com que o sangue de Jesus derramado fosse eficiente e eficaz, para que tivéssemos acesso ao Pai. Então, em Efésios 2,13 diz: agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele. Como que você foi trazido para perto de Deus? Ele diz aí: por meio do sangue de Cristo. É através do sangue de Cristo derramado na cruz que nos aproximamos do Pai. Então, o que nós precisamos aprender é que, por maior que tenha sido o nosso pecado, por mais infame que tenha sido a vida humana, o favorecimento, a graça de Deus disponível através da fé é enorme, capaz de cobrir todo tipo e tamanho de pecado. O mal, ele constantemente quer roubar isso de você e dizer que você não tem mais jeito, não tem mais solução. É isso que ele quer roubar de você. Saber que a graça e o favorecimento de Deus lhe dá essa capacidade de que você se aproxime do Pai, que você tenha vida eterna através do sacrifício de Jesus na cruz. Então, a graça de Deus nos coloca na condição de membro da família de Deus. Veja que coisa forte, né? Efésios 2,19, membros da família de Deus. A salvação nos coloca na condição de pertencente à família de Deus. Ele diz assim, Efésios 2,19, portanto vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo, povo separado e membros da família de Deus. A família de Deus, ela é composta pelos filhos que ele adotou por meio de Jesus. Nós somos adotados e enxertados, né, a nação de Israel. Jesus é o primogênito dentre muitos irmãos. Como um pai perfeito, nosso Deus ama a todos os seus filhos na mesma medida. Não há divisão e nem acepção de pessoas. Na família de Deus, todos são iguais. Então, quem se achar superior em alguma coisa, ele está assumindo uma posição soberba, altiva. Quem se achar superior, Deus vai providenciar uma forma de que ele tenha um entendimento de que não é assim. Todos nós somos iguais diante de Deus. Eu posso não ter os pecados que o meu irmão tem, e ele pode não ter os meus pecados, mas todos temos pecados, né? Então, a tendência do ser humano é enxergar muito o pecado do outro que ele não comete e ficar cego para os pecados que ele comete. E nós somos julgados por Deus não por palavras, nem só por ações, mas pelos pensamentos, né? Deus conhece os nossos pensamentos e a intenção dos nossos corações. Então, qual é a atividade do suplemento? É que os aspectos essenciais da doutrina da salvação é o estudo,
que nós precisamos sedimentar isso, que nós somos salvos pela graça, resgatados por um sacrifício que Jesus fez por você. A graça de Deus nos elegeu em Cristo para a salvação. Nós fomos eleitos não para sermos aqui, assumir uma posição no planeta de forma altiva, soberba, eleito para alguma coisa. Não, nós somos eleitos para a salvação, para fazer parte da família de Deus e viver eternamente com o Pai. Então, com base em Efésios, capítulo 1 e capítulo 2, precisamos fazer um mapa da salvação. E o que é que nós devemos sair da conclusão dessa aula? Reflita, medite no capítulo 1 e capítulo 2 de Efésios, porque é muito rico. É muita informação, muita coisa que a gente pode debater depois no link que vai ter nos domingos, né? Foi criado esse link para que tivéssemos um debate e acrescentar mais algumas informações importantes sobre o tema. Então, como viver os aspectos essenciais da salvação? Decida viver para a glória e louvor do Senhor. É uma decisão sua, é você quem decide. Tudo que você fizer, faça convergindo para a glória dele. Já citei esse versículo lá no começo da aula. Colossenses capítulo 3, versículos 23 e 24. Leia aí na sua Bíblia. Ele diz: tudo quanto fizer, faça como se estivesse fazendo para o Senhor. Tudo que você fizer, se esforce como se você estivesse fazendo para Deus. Tenha um coração permanentemente grato por ter recebido do Pai essa graça de fazer parte da família dele e morar eternamente. Então, não permita, decida mesmo a não mais viver para o pecado, porque fomos vivificados. Essa decisão, ela é nossa. Deus não vai tirar de você essa livre escolha. Escolha. Jamais se ensoberbeça por fazer parte da família de Deus. Deus não lhe escolheu para assumir uma posição altiva, soberba, arrogante ou se sentir superior a alguém porque é salvo. É pela graça. Então, o cristão verdadeiramente, ele deve buscar ser cheio do Espírito Santo para que a vida dele seja transbordante em amor. O amor é a essência do caráter do Pai. E esse amor ele tem que estar permanentemente frutificando em nossas vidas, por onde passarmos, em nossa casa, nossa família, nosso trabalho. Então a presença do Espírito Santo, ele deve exalar um perfume e mostrar os frutos do Espírito. E não é mérito seu. E se alguém elogiar por você ter apresentado, ter feito algo bom, glorifique a Deus, porque foi para isso que a gente viu antes que Deus lhe chamou, para que o nome dele seja glorificado através daquilo que ele lhe deu como habilidade. Então jamais se ensoberbeça por fazer parte da família de Deus. Lembre-se sempre que foi pela graça, por um favorecimento de Deus, o amor de Deus nos alcançou. Que Deus nos abençoe e que essa reflexão, esse estudo, ele seja aprofundado e sedimentado em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém?